Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha aqui no plenário e também através do Facebook da Rádio Difusora. Um agradecimento especial a todos que acompanham as nossas sessões legislativas semanais aqui da Câmara. A gente está iniciando o ano de 2020, um ano importante para o município, e não só em função do período eleitoral, das eleições que vão acontecer no mês de outubro, que definem os rumos, que definem o futuro do nosso município, mas também por ser o início de uma nova década nesse ano de 2020 e, portanto, o momento, com certeza, de se refletir, se fazer um planejamento a respeito de como que o nosso município pode caminhar e avançar nos seus diferentes setores nesses próximos 10 anos, ou seja, ter uma visão a médio e a longo prazo do nosso município. Talvez esse seja o maior desafio das candidaturas que vão se apresentar esse ano na eleição de 2020, tanto na questão majoritária como na eleição proporcional. Sempre que é início aí de uma década, a gente precisa sempre fazer esse balanço da construção que vem sendo feita nos últimos anos, avanços, retrocessos, dificuldades, e também projetar agora uma nova década para o nosso município, que é a capital da região, município de referência aqui na nossa fronteira noroeste. E cabe a nós da Câmara de Vereadores, assim como já estamos fazendo nos últimos 3 anos, estar atentos a diversas questões, pautas que se referem diretamente à nossa comunidade. Quero parabenizar aqui o vereador Flávio, a mesa diretora, pelo início de ano dos trabalhos, já com atividades efetivas, contatos sobre diferentes questões, questão do presídio, a questão do SAMU, que o vereador Flávio relatou agora, que também o Legislativo ano passado teve um papel bem importante, vereadores, enfim. E assim, na semana passada, representando aqui a Câmara de Vereadores, estive em Porto Alegre, levando também algumas demandas que são no interesse da nossa comunidade. Uma delas é referente à reforma na ponte, na divisa entre Três Passos e Cristiumal, na IRS 305. Não sabia, confesso a vocês que não sabia que seria feito um anúncio de reformas na 305 na semana passada, como foi feito na sexta-feira. Uma boa notícia lá naquele trecho entre Horizontina e Cristiumal. De alguma forma, mostra-se que aquela nossa iniciativa do ano passado, a qual a Câmara de Vereadores de Três Passos esteve presente na montagem de uma comissão regional pró-ERS 305, de alguma forma redundou também em um reforço nessa reivindicação de melhorias dessa importante estrada. E uma das demandas aí dos nossos agricultores, usuários da 305, é que haja uma reforma urgente nessa ponte, aí na divisa entre Três Passos e Cristiumal. É uma estrutura que já está defasada, enfim, tem uma parte que é de madeira, que está oferecendo riscos, e a gente espera então que o DAER dê uma atenção especial e possa realizar efetivamente uma melhoria nessa travessia que é utilizada aí por muitas pessoas para escoamento de produção, viajantes, enfim, os próprios moradores que residem ali naquele entorno. Então, acho que é uma demanda importante, e agradeço aqui à Câmara de Vereadores, aos colegas, pois todos assinaram um ofício reforçando essa demanda que a gente entregou em mãos, então, lá no DAER na semana passada. Da mesma forma, estive lá na Superintendência do DENIT, reivindicando mais uma vez a reinstalação das lombadas eletrônicas aqui na BR-468, mais especialmente aqui próximo ao Seminário São Pascoal. Tivemos um acidente grave no final do ano passado, com a morte de um motociclista. O ano de 2019 voltou a apresentar uma série de acidentes naquele ponto, sendo que de 2013 a 2018, no período que as lombadas estiveram ativas, nós não tivemos nenhum acidente sequer grave ou de médio porte. Então, ano passado o DENIT nos informou a essa casa de forma oficial, através de um ofício do superintendente do Rio Grande do Sul, que as lombadas seriam reinstaladas no final de outubro. Isso não aconteceu, e
Infelizmente, em dezembro aconteceu esse acidente grave, dias depois teve mais um acidente também com um ferido, um condutor ferido, enfim. A gente sabe que a questão de trânsito ela é polêmica, envolve uma série de questões, inclusive a imprudência dos condutores, dos usuários, enfim. Mas a gente sabe também que esses equipamentos são fundamentais, isso não é uma questão de opinião, de ser contra ou a favor. Isso é estatística, isso é engenharia de trânsito, né? Isso é uma questão já que não se tem discussão. Como é que nós vamos abrir mão de um equipamento desse que dá uma maior segurança aos usuários? Essa é uma estrada aqui, a principal rodovia da nossa região, e nós não podemos, ainda mais com os equipamentos já licitados, a empresa já escolhida, e não se entende o porquê dessa demora na instalação. Então a gente reforçou esse pedido lá junto ao DENIT. Vereador Vini? Sim, vereador. Você, de uma parte, o enfoque de Vossa Senhoria é plausível, elogiável, até porque quando se trata de vida, todos os argumentos são insuficientes para tirar a vida das pessoas. Se nós olharmos nas promessas, nós escutamos no início do ano passado de que voltariam os pedágios nas BR. Isso foi tão rápido que já está aí cobrando passagem dos operários, das pessoas que precisam trabalhar para ganhar um salário, 2 salários, tem que pagar pedágio. Agora, para a vida, vereador, para a vida parece que tudo é tolerável, é adiável, para outro dia não foi possível, sempre aquela argumentação. Por que a vida é tão barata? Para muita gente não custa nada. Isso nós não podemos aceitar. Eu parabenizo a sua postura de ir lá a Porto Alegre e levar essa reivindicação em nome dessa casa, se fazendo presente documentalmente essa reivindicação. Porque a vida vale muito mais do que esses pedágios que estão botando aqui e tirando a sinalização para redução da velocidade desses muito motoristas, que se dizem motoristas, mas causam aí, ceifando vida. Muito obrigado, vereador. Que agradeço ao vereador Ido pela sua contribuição nessa intervenção. E só para destacar, né, vereador, né, a comunidade às vezes não se apercebe. No governo Brito, em 98, quando a BR-386 foi concedida para iniciativa privada, já que muitos defendem tanto, né, a iniciativa privada se metendo em questões públicas, né, e eu até concordo que em determinadas questões, desde que seja feito um contrato sério, uma parceria séria, até pode dar certo. Mas nesse caso da 386, a iniciativa privada ficou por 20 anos com pedágios e não foi capaz de fazer 1 quilômetro de duplicação aqui de Sarandi até Montenegro, ou Nova Santa Rita. E depois foi o governo federal que fez a duplicação de Estrela até Tabaí, e antes Tabaí e Canoas já existia, porque o governo federal, antes da concessão, já tinha feito duplicação. Ou seja, enriqueceram durante 20 anos as empresas que tinham a concessão daqueles trechos, e simplesmente não foi duplicado sequer 1 quilômetro, que é a grande questão hoje, que se clama, a comunidade dos usuários querem a duplicação. Não é outro tipo de obra na rodovia, mas é facilitar o tráfego, a logística. E agora eu espero que esse novo contrato, em função já desse fracasso da outra vez, agora me parece que pontuaram que essa empresa CCR tem até tal ano para duplicar aí o trecho Lajeado até a Soledade, enfim, e eu espero que realmente seja cumprido isso, ou então que os órgãos competentes tomem uma atitude, porque não é possível que a população gaúcha tenha que mais uma vez ver esse fiasco que foi lá na gestão do governo Brito e que não aconteceu absolutamente nada, a justiça nunca apontou, né? Mas quando é para apontar prefeituras, pequenos municípios, o tribunal é bastante ágil, né, nesse ponto, mas nessas questões daí há um silêncio muito grande, e essa é uma questão que eu sempre levanto. E só para continuar aqui nessa agenda que eu fiz em Porto Alegre, solicitei junto à Comissão de Cidadania e Direitos Humanos lá da Assembleia uma audiência pública regional para que a gente possa discutir aquele projeto da usina Garabi-Panambi, no Rio Uruguai. Muitos podem se perguntar o que um vereador de Três Passos vai sugerir uma audiência dessa, que dá impacto lá no Parque Estadual do Turvo, que é lá em Derrubadas. Bom, eu entendo que Três Passos, como capital da região, como município de referência, e que possui aqui, inclusive, uma rede hoteleira
para abrigar visitantes, turistas. Esse verão é o verão que mais está tendo visitantes lá no Parque Estadual do Turvo, no Sal do Icumã. É recorde de público. É filas quilométricas, pessoas inclusive reclamando de um pouco de demora lá para acessar o parque lá, o que é compreensível, porque o número é muito grande de visitantes. Mas não apenas nesse aspecto econômico de desenvolver o turismo, que é uma alternativa muito forte, que a região talvez nos últimos anos tenha esquecido um pouco esse debate, mas também nós temos que ver a questão da biodiversidade. O Parque Estadual do Turvo é uma das áreas mais importantes de pesquisa para a biodiversidade no estado, e nós temos que estar atentos às comunidades ribeirinhas aí, que não estão participando do processo de discussão disso, nem aqui no Brasil, nem do lado da Argentina. O MBA, o MAB, o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, já relatou que nunca foi chamado para que se faça uma discussão séria sobre isso, e a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos viu com bons olhos. Temos uma grande chance de que essa audiência pública aconteça no mês de abril, lá no município de Derrubadas, e eu vejo que isso é importante para a nossa região, né? Se querem fazer um projeto desse porte, que façam, mas que preservem aqui intacto o Parque Estadual do Turvo, porque estão querendo já fazer uma outra proposta. Vai alagar alguns quilômetros, então vamos comprar uma outra área do lado do Parque Estadual do Turvo. Isso não existe, né? A empresa já se manifestou dessa forma numa reunião lá na Grande Santa Rosa ano passado, né? Mas não existe, aquilo é uma área de proteção ambiental, não é simplesmente alagar uma parte e vamos adquirir uma outra área para plantar árvores agora da noite para o dia. Então há que se ter uma discussão séria sobre isso. As famílias ribeirinhas, a maioria delas são pessoas de baixa renda que necessitam de programas sociais, né, programas de benefício social, que esse é um tema que eu vou trazer também nas próximas sessões aqui, né, porque a gente está vendo um descalabro no país aí, filas quilométricas de pessoas que precisam do benefício social, do Bolsa Família, para ser mais preciso, e estão aí enfrentando um desgoverno aqui no país que retira, inclusive, o pouco daqueles que nada têm. Então, foram audiências bem proveitosas em Porto Alegre semana passada, e eu agradeço o apoio dos colegas vereadores aí nesses pleitos, e ao longo das outras semanas a gente vai relatando mais. Uma boa noite a todos.